Olá a todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos ao canal Medium Talks. E hoje, sexta-feira, é o dia de perguntas e respostas à espiritualidade. As respostas que nós passamos para vocês, eu falo nós porque é um composto, não só a minha equipe comigo, mas também essa equipe espiritual que nos auxilia, que nos ensina, que nos permite pensar para além da bola. Pensar fora da caixa é material. Pensar fora da bola é espiritual, porque é fora do nosso planetinha, que é uma elipse quase redondinha. Nosso assunto hoje é desvendar a ufologia nos contatos de sexto grau. Porque eu decidi esta semana falar um pouquinho mais de ufologia. Nós tivemos no vídeo anterior a entrevista com Priscila e Maurício, lá do Devalai Ashram. E agora hoje eu emendei podendo falar para vocês do sexto grau, porque nós acreditamos piamente que há possibilidade de se comunicar com seres fora da Terra. E esses seres são espirituais. Mas por que é que eu tenho que nominar os seres espirituais em seres espirituais desencarnados da Terra ou seres espirituais que vêm de outros mundos? Não faz sentido. Até porque nós sabemos pela vasta literatura espírita e espiritualista que existe sim contato fora da Terra. Mas que esse contato no físico demanda muita energia, muita tecnologia e sobreposição de dimensões. Os elementos físicos que formam a vida na Terra, a vida material na Terra, podem não ser os mesmos elementos físicos que formam a vida em outros planetas. E aí a gente fala de sobreposição, por quê? Porque às vezes é o mesmo que imaginar que nós vamos pegar um ser humano e pôr no fundo do oceano e que ele simplesmente vai viver lá. E ele não consegue pelo peso, pela gravidade da própria água, pelo peso, pelo volume de água que teria ali e não consegue respirar fora do sistema que nós estamos acostumados, que é esse sistema de ar fora da água. Em compensação, se pegarmos uma baleia que vive nesses oceanos e pôr para fora, ela também morre. É isso que nós estamos falando. São dimensões densas e físicas completamente diferentes. Necessariamente, quando falamos de dimensões, nós não precisamos falar de dimensões espirituais. Nós podemos falar, sim, de dimensões físicas. E quando pensamos nessas dimensões físicas, dá para começar a entender que mesmo dentro do planeta Terra, nós temos muitas formas de sobrevivência. Não seria diferente fora do planeta. A gente usa muito uma das leis herméticas que diz que o que há dentro há fora, o que há em cima há embaixo. Então o que há dentro, que é no composto planeta Terra, há fora. Mas, na maior parte das vezes, numa dimensão diferente, porque eles têm outra história, outra forma de ser criado, outro mini Big Bang, porque tem um Big Bang que criou o universo, mas tem os mini Big Bangs que acontecem nas estrelas, nos planetas, nos sóis e em astros que estão por esse universo infindável. Universo esse que nem as nossas melhores máquinas conseguem chegar. Nem a nossa atual James Webb, o telescópio mais potente que já anda hoje nos universos e espaços siderais buscando informações. Quando o planeta Terra e todos os seus cientistas buscam vida fora da Terra, eles não buscam necessariamente vida. Eles buscam vida na dimensão da Terra. Então eles só buscam a presença de água. Partindo do pressuposto que se lá tem água, tem H2O e tem outros elementos necessários para manter essa vida física. Então, quando pensamos desse jeito, nós passamos a entender que é simples pensar que a planeta Terra, como matéria, mesmo com todo o avanço da ciência e tecnologia, está muito longe de encontrar vida fora do planeta. Porque primeiro nós vamos encontrar água. Depois que encontrar água, e às vezes encontrar água por foto, por percepção, porque por análise mesmo, o ser humano consegue ter alguma parte de meteorito, alguma coisa que cai no planeta Terra, que vem do universo, ou as idas à Lua e agora as pesquisas em Marte. Mas é só isso. Fisicamente nós não somos nada no universo. Por isso eu vou falar hoje do sexto grau,
que é quando nós buscamos o entendimento desta conexão projetiva, desta conexão espiritual, desta conexão pela mente, pelos pensamentos, pela telepatia. E aí sim nós vamos ter um amplo leque de opções. Nós podemos ter, como os evangélicos, conexão com o Espírito Santo, por que não? É uma conexão espiritual de sentimento e de telepatia. Mas nós também podemos ter conexões com o nosso mundo espírita, que são as conexões mediúnicas. Nós podemos ter conexões como os profetas tinham, e que viam recados, que a gente chama também carinhosamente de psicografia. A grafia escrita vindo pela psique. Vindo pelo quê? Pela telepatia. Eu peguei aqui nos escritos do Henlodakos, que tem livros maravilhosos nessa linha da ufologia, como Aliens Entre Nós, Greys, Sirianos, mas eu peguei a classificação que ele deu para nós na imersão paranormal, agora neste ano de 2024, em maio, e copiei quais são esses 6 graus, só para dar uma vontade de quero mais nas aulas do Henlodakos. Olhem só, primeiro grau, por essa leitura dele, é um avistamento de até 150 metros de distância. Pensa, 150 metros. Às vezes a gente vê passar uma mosca lá no céu, que pode ter asa redondinha, a gente pode achar que isso é nave extraterrestre. Para ter primeiro grau, 150 metros de avistamento. É aqui, num lado no outro de uma quadra. Depois nós temos o de segundo grau, que é esse avistamento, mas que tem algum tipo de efeito físico, luminosidade, luzes piscando, alguma forma de efeito físico que já muda esse contato. Terceiro grau, tem um contato físico ou espiritual, mas que há interação. Seres humanos e alienígenas. Quarto grau é o do terceiro grau, mas repetitivo muitas vezes, porém sem prévio aviso, mas que se repete. Aí o do quinto grau é o do quarto. Repetitivo, tem algum efeito, tem interação entre os seres físicos e o espiritual, só que é acordado antecipadamente. Dizem que os governos têm exatamente este contato. E aí o de sexto grau, que nos leva a estes contatos, só que com seres multidimensionais, com seres que nós falamos que está nessa conexão espiritual, projetiva, projeção astral, desdobramento. Aí essa é a conexão de sexto grau, é sobre ela que eu quero falar. Por quê? Porque sabemos, todos os grandes estudiosos da ufologia, que a maior parte dos contatos são espirituais, são telepáticos. Os contatos mesmo físicos são muito raros e inclusive causam alguma confusão, algum caos, alguma dúvida, como foi a ET de Varginha, quase 30 anos atrás, em que as meninas tiveram contato. Mas é tão raro que depois de 28 anos a gente não consegue ainda decifrar o que de verdade aconteceu. Onde estão as provas? Por quê? Porque são raríssimos. Mas eu arrisco dizer que 99% dos contatos são todos espirituais. Está aí o professor Laércio Fonseca, tão respeitado nesse medo da física tradicional, da física quântica e no meio dele da ufologia. Ele fala com todas as letras, dizendo: será que um dia vocês vão entender que o contato verdadeiro é espiritual? Ele fala, Mônica de Medeiros fala. E tantos outros, Michael Salas fala, Helena Danan declara. E nomes importantíssimos que nós vamos ver nesse nosso mundo, que falam sim que este contato é mais simples e mais fácil se for esse contato projetivo, telepático, espiritual, por desdobramento, por deslocamento de consciência. Eu adoro falar do trânsito de consciências, dos saltos de consciência. Então, saltos de consciência, eles no mundo que estão, conosco aqui, os nossos saltos de consciência com os mundos deles. E a gente chama isso de trânsito de consciências. Tem um vídeo já sobre esse assunto. E esse assunto, ele é delicioso, porque a gente pode navegar num mundo novo
mas que ao mesmo tempo é muito antigo. Quando nós começamos a observar as escrituras, por exemplo, eles deixam claro que é possível fazer essa comunicação. No Velho Testamento, abominando-a, mas por que vocês acham que Moisés, 3.500 anos atrás, conseguiria pôr uma lei que diz é abominável conversar com espíritos? Porque se não tem controle hoje, no século XXI, teria controle 16 séculos antes de Cristo? Muito pior, mais difícil de controlar. E tudo aquilo que perde ao controle de quem está no poder, ele sente que perde força. Então faz o quê? Evita de todas as formas que a gente tenha condição de ter grandes conexões, mas num assunto que nem a ciência sabe o que é. E aí a sensação de perder controle pode dar também a sensação de que pedem poder. Se pensarmos na nossa história, nós sempre fomos permeados por essas duas possibilidades, o controle e o poder. E aí agora, em pleno século XXI, a gente começa a causar caos no mundo falando que o controle e o poder estão dentro de cada um de nós, que os dois povoam a nossa mente, o nosso espírito e até o nosso corpo. E quando nós trazemos para nós essa responsabilidade individual, a gente amplia o leque de possibilidades de não viver apenas com o que a Terra oferece. Fica bonito assim, né? Gosto de falar desse jeito porque foi dessa forma poética que eu aprendi ao longo da vida. Agora, depois de tanto tempo, depois de 55 anos das minhas memórias com esses seres, é que eu consigo de verdade ter um entendimento de que contatos eram esses. E muitas pessoas me perguntam, mas que formatos eles tinham? Sempre formato de luz. E quando todos tinham luz, mas quando algo não era bom, ele tinha o formato de luz, mas é uma luz densa, é uma luz que você sente, que causa um arrepio ruim, que dá aquele buraco no estômago, que dá medo, que causa um receio, às vezes causa temor. E a luz, que é do bem, não causa nada disso. Você entra nela e normalmente os que entraram relatam um sentimento absoluto de paz e de amor universal. Então, uma forma de diferenciar as coisas é justamente perceber que nível estão esses contatos, o que eles te causam. Mas eu quero fazer uma live, uma hora dessa, muito especial, chamado Os Infiltrados. Sabe como? Vou fazer um adendo especial sobre essa live. Sabe como que o mal consegue permear o planeta Terra? Se infiltrando de bem. Eles usam o mesmo uniforme, a mesma aparência, e cuidem, hein? Iluminam da mesma forma, estão infiltrados, mas ele não te causa uma sensação boa. Toda vez que você tiver um contato e causar em você a sensação de que ele precisa do controle e do poder, se afasta. Este é o segredo. Se afasta, isso não é bom. E se você falar, mas só isso é suficiente? Calma. Se você tiver a sensação de que estão querendo ter controle e poder sobre você, se afasta. Agora lembre-se que os iguais se atraem. Então, às vezes, sim, nós estamos contatando seres que não estão numa escala tão evoluída da luz, mas que vibram conforme vibram os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Como estão os teus sentimentos e pensamentos? Em que nível hoje você está de conexões? Conexões só com a luz da luz ou conexões com a luz densa? Ou, o pior, conexões somente com a densidade? Depende do seu humor, do seu estado crítico da psique, da sua saúde mental, saúde física, espiritual, da sua saúde financeira. Vejam bem, quando eu tenho contato com seres da luz e que eu tenho qualquer problema desses e não percebo que estou sendo dominado por controle e poder, eu consigo estabelecer a conexão mesmo estando muito mal. Mas quando eu estou vibrando igual, na densidade, e eu tenho esses contatos, a tendência é o quê?
puxar para baixo, afundar mais ainda nesse poço. Porque se os iguais se atraem, eles vão te levar para o mundo onde a sua psique está nesse momento. Aí você pode perguntar, mas como eu saio desta cilada? E aí está o segredo. Eu saio desta cilada mantendo a luz dentro de mim, com tranquilidade, mesmo passando por todas as dificuldades. Sabe que uma vez eu tinha um compromisso, não que eu seja um grande exemplo, mas eu tenho histórias para dividir com vocês de superação. Eu tinha um grande compromisso com o público e eu estava com pneumonia. Tinha que ser internada e tinha que ser urgente tratada porque não conseguia mais respirar. Estava no hotel aqui em São Paulo, era impossível, dói demais o pulmão na pneumonia, dói demais. Era uma dor incalculável que dava vontade de morrer e não respirar em hipótese alguma, porque quando o ar entra, ele rasga lá os alvéolos do pulmão onde tem a infecção. Mas eu tinha um compromisso. E o que eu fiz? Eu pedi ajuda para a luz e falei, vocês têm a capacidade. Eu estou aqui, na densidade, no meu problema físico. Já estou tratando. Mas para poder vir aqui e cumprir um compromisso da luz, eu preciso estar bem. Eu consegui cumprir sem dúvida alguma, porque a dor passou instantaneamente. Eu acredito que eles aceleraram os antibióticos que eu estava tomando, porque acredito demais na necessidade física de sim se tratar de vez em quando, tomar remédio, fazer cirurgias. Mas eu fui curado em menos de 2 horas. Então eu estava numa energia densa, preocupada com saúde física, mas eles estavam bem. Então não é eles que vêm até o meu mundo, é eu que me elevo até o mundo deles. E aí aquilo que talvez a gente chame de milagre, aconteça e não seja milagre, seja apenas ordem natural do universo que é espiritual, que é mental, que é psíquico, que foge ao entendimento da ciência e da matéria. Faz sentido? Quem já está há 55 anos de memória, né, conversando com esses seres, entende muito bem essa via de mão dupla. Relembrando, todos têm luz. A questão é qual a densidade dessa luz. Por quê? Porque falei que vou fazer uma live dos infiltrados. E agora, algo bem importante para a gente fazer um complemento e ir para perguntas e respostas sobre esse assunto. Nós temos também pessoas que falam que nós somos simples holografias nesse planeta. E o que é holografia? A cópia de uma realidade física em imagem ou em forma espiritual, não densa. E a holografia é tão bonita hoje que ela pode ser em 3D, ter profundidade, e realmente a máquina consegue copiar como uma tomografia, como uma ressonância magnética. Eles conseguem imprimir ali, fatia por fatia, até que forme um corpo, uma peça, um ponto do seu corpo em 3D. Então a holografia é isso, e ela permeia naturalmente a nossa vida. A questão é que se for uma holografia, o que pode fazer sentido, essa holografia é densa. Ela tem esta densidade da matéria, então não adianta eu chamar de holografia apenas. Por quê? Porque ainda é preciso viver neste corpo, nesta matéria, neste planeta Terra, que exige uma matéria de 3º e 4º grau. Quando nós falamos de holografia, são 5º, 6º e 7º grau. Dali para diante, teoria das cordas, 11, não, a física quântica, né? 11 dimensões, teoria das cordas, vai para mais de 33 dimensões. Então tudo é possível. A questão é em qual nível estamos falando, do que estamos falando, com que densidade de luz estamos falando. Então é isso, nós somos uma holografia de luz, numa densidade pesada. Os seres que vêm até nós são também uma holografia de luz, mas numa densidade mais leve de luz. E isso muda o nosso entendimento de ciência e de espiritualidade. Os dois têm muita força e muito valor, não só nesse planeta. Mas é preciso saber que é a união dos dois e a interação dos dois que vai permitir que a nossa mente compreenda que somos um corpo que pode ser holografia, que somos uma holografia que pode ter um corpo. E está tudo bem. Também pensei em completar o assunto com fractais, é outra pergunta que vem bastante para a gente, né? Fractal é quando uma parte tem
os mesmos componentes geométricos do todo, do todo completo. Então, você pega uma folha e vai em folhas maiores, numa planta, são exatamente as mesmas formações geométricas. E aí nós também podemos ser apenas um fractal de uma inteligência superior, onde lá no completo tem todas as formas, eu aqui no microcosmo tenho elas, mas de forma reduzida e diminuta. Também é uma boa teoria. Também é possível de se entender sobre isso. Só que eu acho que ainda não dá para nós o caminho verdadeiro do que nós podemos fazer com o que nós somos hoje. E nós estamos aqui para fazer melhor, para fazer mais e para verdadeiramente colaborar com o nosso mundo interior. Por isso, os contatos de sexto grau existem e esses contatos são necessários para que a gente possa ter esta abertura e esta expansão de consciência, saindo apenas da fisicalidade, que tem seu tempo para ser comprovado, e dando um salto quântico, indo para um mundo onde verdadeiramente todos os nossos ancestrais já foram e que nós, no dia que partir desse planeta, vamos também. Sabe como funciona o contato de sexto grau com seres multidimensionais? Como funciona o meu contato com outras pessoas que eu conheço nesse planeta? Eu posso ter uma pessoa lá do outro lado, no Japão, e sonhar que estou com ela. Ou me projetar, né? Saltos de consciência, trânsito de consciência, me projetar que eu estou lá com ela. Se eu posso fazer isso no planeta, eu posso fazer isso fora do planeta. E isso não tem nada de ruim, nem nada de especial e nem nada de mistério. É apenas uma possibilidade a mais de contato. E assim a gente vai construindo a nossa rede de relacionamento espiritual,